Amém, irmãos? O que atrai a presença de Deus são corações sinceros. Então que nessa noite o meu coração atrai a presença de Deus. Que nessa noite o seu coração atrai a presença de Deus. Amém, irmãos? E que juntos nós possamos então ter esse momento especial da igreja nesse lugar, em nome de Jesus. Nós temos ceia em outras congregações, Taipas, por exemplo, tem ceia. Nesse momento certamente já está em andamento. E eu quero convidá-los, portanto, a ficar em pé. Em nome do Senhor Jesus, nós iremos cantar o hino, vai ser colocado na tela, o hino número 2 do nosso brado de júbilo novo. Então nós vamos cantar com muita alegria o hino de exaltação e de adoração àquele que vive e reina para sempre. Amém, amados? Então eu quero que você cante com muita alegria, é o hino de adoração ao nosso Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, amém? Vamos abrir. Eu disse segunda carta, mas é a primeira carta, tá, irmãos? Capítulo 10. Segunda carta, ou melhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, em nome do Senhor Jesus. Amém? Paulo escreve o seguinte, versículo 16. Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, que bom estarmos essa noite nesse santuário. É um momento muito especial para a pequena partícula da igreja que está nessa terra, que nós formamos essa pequena partícula. E eu não sei em quantas congregações do Ministério Adventista da Promessa está acontecendo ceia hoje. Creio que em Terezinha, em Taipas, talvez em outras tantas podem estar acontecendo. Mas nós estamos aqui, nesse santuário, aqui em Jardim dos Francos, nessa casa de oração, para trazer à memória a pessoa de teu filho. Nós queremos aqui, ó Pai, obedecer aquilo que ele estabeleceu. Ele disse: fazer isso em memória de mim. Então, meu Deus, a igreja, ela não está vivendo, por exemplo, o dia da Páscoa, que ela deveria fazer a Páscoa a cada ano, mas ela foi orientada por teu filho a fazer isso todas as vezes que ela fizesse. Ela tem que trazer o Cristo à memória. Então, Pai, é no nome de Jesus Cristo, a razão desse culto está acontecendo. Na realidade, todos os cultos, ele é razão, mas esse culto é um culto especial, é um culto onde nós focamos um pouco mais o sacrifício de teu filho, focamos um pouco mais a volta de teu filho. Então, portanto, meu Senhor, nos aceite, papai, em tua rica e santa presença nessa noite, que tudo que fizermos glorifique o teu nome. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e amém. Sente, queridos, vamos tentar ser bastante objetivo. Uma delas é exatamente a questão do nosso tempo. Outras são questões de ordem pessoal, física minha. Mas estamos aqui em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, por favor, eu gostaria que você pensasse muito bem como Deus trabalha coisas simples para mexer com a nossa consciência. A nossa consciência, ela consegue discernir algumas coisas com muita facilidade. Então Deus trabalha com coisas simples para alcançar resultados especiais. Amém? Coisas simples
para alcançar coisas especiais. O que você está vendo aqui? Pão. Como se trata, por exemplo, do corpo de Cristo, você viu que esse texto menciona que nós somos o quê? Você viu o texto? Olha aí, presta atenção no versículo, ó, versículo 17. Pois nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Pão comendo pão. Aí você tem que entender como a coisa acontece. Amém, irmãos? Por exemplo, presta atenção que o meu tempo é bem curtinho e eu não posso aqui ficar, não é um culto de doutrina, mas comecei, você tem que entender. Amém? Por exemplo, nós não somos chamados de trigo? Os filhos de Deus não são chamados de trigo? Então o trigo, por exemplo, olha aqui o trigo. Eu acho que é só um exemplo, né? Então o trigo, aqui é só um exemplo para você entender. O trigo para se transformar em pão, primeiramente ele é triturado. Depois que ele é triturado, ele vira pó. Mas depois ele é ligado. E geralmente quando se liga o pão, se liga com água. Em alguns casos se põe leite. Mas quando você faz aquela massa para fazer o pão, uma coisa que você não consegue mais tirar é o trigo. Depois que você liga esse pó, que se transforma em pão, você não consegue mais separar o trigo. Então presta atenção. A ideia de nós sermos o pão é a ideia de nós sermos em unidade. Trigos que foram triturados, trigos que se transformam em pão. Logo presta atenção. A minha vida, de alguma forma, tem que abençoar a sua. A sua vida tem que abençoar a minha. Mas isso só acontece porque nós somos o corpo de Cristo. E você não consegue separar o corpo de Cristo. Você não consegue separar. Um dos grandes mistérios da ceia é isso. É que nós ao mesmo tempo somos o pão, porque somos o trigo. Mas ao mesmo tempo somos o corpo de Cristo. Então quando você vem, e quando nós viemos à casa de Deus, talvez você vá participar da ceia ainda mais umas 500 vezes, antes de Jesus voltar. Então todas as vezes, repetindo, então todas as vezes que você vier, nesse templo onde você está esta noite, ou em qualquer outro templo, cujo objetivo for participar do corpo e do sangue do Senhor, você tem que ter em sua consciência algo extremamente sério. Abra 1 Coríntios capítulo 11, se você fechou a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11. Irmãos, acharam? Amém? Vamos lá, ó. Versículo 29. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria, não discernindo o quê? O corpo do Senhor. Então você tem que entender que fazer parte do corpo do Senhor, você tem que ter discernimento que isso é uma unidade. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, nós não somos melhores uns que os outros. Somos todos iguais diante daquele que vive e reina para sempre. Então você tem que ter, eu tenho que ter esse discernimento. Eu não posso vir aqui, participar desse pão, participar desse sangue, humilhando o meu semelhante, rejeitando o meu semelhante, aquele que vive, aquele que tem a mesma fé que eu, aquele que crê no mesmo Cristo que eu. Como que nós podemos ter comunhão com os outros se eu rejeito você e você me rejeita? Amém, irmãos? Então quando Paulo escreve assim, olha, nós não somos o mesmo pão, nós não somos o mesmo corpo, e o que é isso? Isso é a comunhão. Isso significa unidade. Não fala bom sobre unidade? Então unidade é sermos um. Por isso, queridos, se nós temos um objetivo aqui com você essa noite. Irmãos, ontem nós fizemos aqui o batismo, amém? Creio que todos vocês estavam no batismo. O batismo é um dos principais cultos que a igreja realiza. Por quê? Porque o batismo é
resultado da fé que alguém alcança em Cristo pelo poder da palavra de Deus. Amém? E quando a pessoa então vem ao batismo, ela está professando diante de Deus, do mundo, da família, da igreja, dos demônios, que Jesus Cristo é o Senhor na vida dela. Amém? É isso que ela faz. Ela assume a posição de servir a Cristo. Amém? Mas quando ela vem à Santa Ceia, ela não está dizendo simplesmente que está servindo a Cristo. Ela está dizendo: Jesus, eu sei. Não só quem batizou ontem, viu, irmãos? Mas para quem batizou ontem, respeite essa palavra, mas não só para eles. Está dizendo: Jesus, eu sei. Eu tenho uma plena certeza em meu coração que um dia tu se fez carne. Jesus, eu tenho a plena certeza que nesse mundo tu sofreu as piores perseguições possíveis. Tu foi traído, tu apanhou injustamente, tu foi condenado injustamente. Tu morreu sem pecar e morreu por mim. Mas eu sei também, Jesus, que tu ressuscitou, que subiu ao céu e que voltará. Portanto, Jesus, eu estou à tua espera. Eu estou te aguardando. Ora vem, Senhor Jesus. Páscoa da ceia, Jesus, volte, eu estou preparado. Volte, venha ao meu encontro. Eu estou te aguardando. Isso é ceia, irmãos. Todas as vezes que você faz isso, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Um deles, pastor nosso, dizia que o crente, quando participa da ceia, que termina a ceia, ele pode morrer na hora. Ele está pronto para ir para o céu. Frase forte essa, né? É quando o pastor dá a bênção apostólica, o crente vai cair duro. Está pronto para ser salvo. É porque o corpo de Cristo simboliza vida. Amém? Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, ele tem vida. Então, quando você recebe o corpo, é alimento, o sangue é bebida. Então você se alimenta de vida, mas ao mesmo tempo o sangue é para perdão de pecados. Amém, igreja? Portanto, como eu disse ontem, eu estou em família, então presta atenção agora, eu vou finalizar essa parte. Quando Jesus fez a ceia, ou melhor, antes de ele fazer a ceia, ele fez o lava-pés. O lava-pés foi uma das cerimônias que Jesus deixou. Outro dia eu vou falar sobre leis cerimoniais no Novo Testamento, tá? Mas hoje não dá não. Bom? É uma das leis cerimoniais que ele deixou. Quando nós, ou nossos antepassados faziam, por exemplo, a Páscoa, era uma cerimônia. E para fazer a Páscoa, por exemplo, presta atenção, não está em Êxodo, rapidamente, abra Êxodo. Êxodo 12. Os irmãos acharam Êxodo 12? É um texto que você conhece bem, mas é muito importante para quem participa, faz o lava-pés. Olha o que está escrito aí, ó. Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: esse mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: ao 10 desse mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Pensa agora na sua casa, na sua família. A Páscoa era uma ceia familiar. A igreja é uma família. Presta atenção nisso. Olha o versículo 4. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais distante. É isso que está escrito aí? O mais
próximo. Pensa literalmente na sua casa. Como está a tua comunhão com o teu vizinho? Será que você convidaria o teu vizinho para comer da ceia ou da Páscoa hoje? Você está conversando com o teu vizinho? Está em amizade com ele? Está tudo bem com você e ele? Ou você prefere que ele morra hoje? Nesse texto está dizendo o seguinte: eu convido o vizinho mais próximo. Tem que dizer que você e eu não podemos escolher com quem vamos comer, ou não podemos escolher com quem iríamos comer a ceia, ou a Páscoa, se fosse o caso. A ordem dada é o vizinho mais próximo. Se a sua família for pequena, e a da casa do vizinho já tiver com uma estrutura suficiente para comer o cordeiro na casa deles, você parte para o outro. É sempre o vizinho mais próximo para ligar a sua casa. Amém? Portanto, presta atenção. O lava-pés não tem escolha. Não tem esse negócio de você saber que tem ceia e você já olhar assim para a relação de amigos, aquela amizade que a gente tem na igreja, aquele amigo mais íntimo, né? Eles têm um negócio estranho na igreja, amigo mais íntimo. Um negócio estranho na igreja, sabe? Eu vou usar os dois jovens aqui, tá? Não sei se vocês já estão programados, mas se foi, já receba a palavra, tá bom? É como se o Caio e o Rick fossem tão amigos, que quando o pastor anuncia a ceia, ele fala, ó, eu vou ser na ceia, hein? Já avisa uns 15 dias antes para fazer o lava-pés. Aí quando chega, por exemplo, o Daniel, o Henrique, vamos fazer o lava-pés? Já descarta a pessoa, avisando já tem outro programado. Ou seja, já pré-agenda o lava-pés. E não tem esse negócio. No dia da ceia, é o mais próximo. Entendeu? Mas não é para agendar, sentar mais próximo. Chegou, sentou. Quem está mais próximo? É esse que você tem que amar. É com esse que você tem que estar em comunhão. Amém, irmãos? Pastor, tinha coisa séria. É exatamente isso. Porque, presta atenção. A mão tem que estar em comunhão com o antebraço, com o braço, ó, vem? Então, o mais próximo tem que estar em comunhão com o outro. Não pode saltar um membro para pegar outro. Então, ceia, irmãos, é comunhão. Lava-pés é para quem está em comunhão. E o que é estar em comunhão? Sabe o que é estar em comunhão, irmãos? É basicamente isso. Abra 1 Coríntios capítulo 2. Estar em comunhão é isso aí que você vai ler agora. E nós vamos para a parte final dessa meditação rápida, em nome do Senhor Jesus. O que é estar em comunhão? Só numa simbologia pastoral, tenta, em aspas, só uma simbologia minha, tá? Tenta não pensar em nada agora. Deixa sua mente totalmente vazia. Só uma expressão minha, tá? Você vai entender o que eu vou dizer agora. Olha o capítulo 2 de Coríntios, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos o quê? Nós temos o quê, irmãos? Na linguagem de hoje, sabe o que está dizendo aí? Nós pensamos o que Cristo pensa. Em outras palavras, a minha mente já não governa mais o meu corpo. Quem governa o meu corpo é a mente de Cristo. Quem governa o teu corpo é a mente de Cristo. É como se Cristo passasse a pensar por você. Passasse a pensar por mim. Passasse a pensar por nós. De forma que Ele unifica a gente. Cristo não nos separa. Cristo nos une. Aleluia. Cristo nos une em torno dele mesmo, irmãos. Aleluia. É por isso que somos um só corpo em Cristo. Porque Ele é o único ser pensante da igreja. E quando Cristo passa a pensar por mim, quando Cristo passa a pensar por você, quando Cristo passa a pensar por nós,
nós alcançamos a plenitude do que é ser o corpo de Cristo na terra. Não é uma questão religiosa, não é uma questão litúrgica, é uma questão de governo. O Cristo pensa, o Cristo dá ordem, o Cristo realiza a obra. Por isso ele diz assim, Tiago, espera um pouquinho, Tiago. A expressão toda amiga fala, Tiago, espera um pouquinho aí, ó. Presta atenção, vem aqui comigo. Aprenda comigo, Tiago. Eu sou manso, não de aparência. Eu sou humilde, não de carinha de humilde. Eu sou manso e sou humilde de coração. Como quer dizer, Tiago? Pegar bacia e água é até fácil. Tirar a primeira veste de cima pode ser fácil também. Ou melhor, pode não, é fácil também. Pegar uma toalha e se cingir, Tiago, também é fácil. Mas lembre-se, eu sou o Senhor. Você não é e jamais será. Eu sendo o Senhor, Tiago, eu lavei não só os seus pés, eu lavei o pé de todos. Como dizendo, Tiago, eu nunca fiz acepção de ninguém. Eu nunca escolhi de quem lavar os pés. Sabe, Tiago, a diferença entre eu e você é que eu conheci o coração de Judas e eu sabia que ele me trairia. Mesmo assim, eu amei Judas até o fim. Sabe, Tiago, quer dizer você que eu sabia que Pedro ia me trair. Mesmo assim, eu amei ele até o fim. Tiago, entenda, aprenda comigo que você tem que servir e não ser servido. Isso é a essência do Evangelho. O Cristo veio servir. Sabe o que ele veio servir, irmãos? Para quebrar a ideia de alguém dizer, eu sou, vocês não são. Guarde isso, tá? Último texto para a gente finalizar. João capítulo 13. Então, quando Jesus diz lá em João 13, olha o que ele diz em João 13, olha, é o texto do lava-pés, mas eu vou usar nesse texto parte dele, provavelmente 2 ou 3 versículos. Amém? Vamos lá. Capítulo 13 de João, versículo 13. João 13, 13. Os irmãos acharam? Vós me chamais de mestre e Senhor. E tem mais o texto. E dizeis bem, pois eu o sou. Como dizendo, Tiago, eu o sou e você não é. Você não é. Mas aí vem o versículo 15. Eu vos dei o exemplo para que passais o que eu fiz. Qual o grande erro de alguns progressistas? É começar de mim. É que a gente pega esse versículo e pensa que o que Jesus fez foi lavar os pés. Não, irmãos. O que Jesus fez mais que isso. A primeira coisa que Jesus fez foi abrir mão de si mesmo. A Bíblia diz que ele esvaziou de si mesmo. Então, para lavar os pés, primeiramente ele se esvaziou de si, sendo Deus. Amém? Então aí, olha lá o versículo 17. Agora, que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois. Juntos, bem-aventurados sois. Está fraco, está na terra? Então mais forte. Vamos lá? Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as... Em outras palavras, é o seguinte, Tiago, já entendeu? Quer ser feliz? Faça isso agora. Faça o quê? Lava o pé? Não. Aprenda a ser humilde de coração primeiro, para que você possa fazer um verdadeiro lava-pés. Amém? Então, queridos irmãos, queridas ovelhas de Cristo, que estão nessa noite para essa ceia, que o Deus eterno, que olha para o meu coração e olha para o teu coração, Ele veja em mim, Ele veja em vocês, Ele veja em nós a marca da humildade que há no Cristo.
para que essa ceia seja uma ceia marcante para a minha vida, marcante para a sua vida, marcante para nossas vidas e, acima de tudo, uma ceia onde Deus se agrade de nós. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amém? Que o Senhor seja exaltado. Ficamos em pé, por favor, amado. Essa ceia, irmãos, pode ser a última ceia que eu vou participar. Essa ceia pode ser a última ceia que você vai participar nessa terra. Se assim acontecer, a próxima ceia será no céu. Não é esta hora de você se humilhar diante do seu Deus. Não é hora de fugir da ceia, não. É hora de se aproximar de Deus. Ocupa-se do sacrifício de Cristo agora. Cristo é o único mediador entre você e o Pai. Você é templo do Espírito Santo, meu irmão. Você é templo do Espírito Santo, minha irmã. Ocupa agora o sacrifício de Cristo. Se aproxime pela fé do teu Deus, do teu Criador. E receba agora a graça dele sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Receba agora o toque dele sobre a tua vida. Sinta a aprovação dele agora em nome de Jesus. Aleluia.